Bom, meu nome é Fernando, eu faço parte de uma ONG chamada Ecoterra, e faço parte de um MEI chamado Arte e Meio Ambiente. Eu sou fotógrafo, formado em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins e sou um ativista das questões socioambientais de longa data aqui no Tocantins. E parceiro e amigo do José Mendes Gama Júnior, que faz parte dessa associação também, e conheço, né, na época eu estudava na Universidade Federal do Tocantins, eu estava saindo da universidade, eu conheci a Ariana, que vai falar um pouquinho para a gente na Universidade Federal do Tocantins, no curso de História. Eu gostaria de fazer uma introdução aqui do porquê essa temática, né, sobre pintura rupestre, enfim, sobre patrimônio, né, ancestral que a gente tem aqui na Serra do Lajeado. E a importância desse patrimônio. Então, a minha relação com a Serra do Lajeado, ela é uma relação muito parecida com a do professor de vocês, do José Mendes Gama Júnior. A gente era adolescente, eu fazia parte de um grupo de escalada aqui nessa região. A gente fazia trilha, escalada e rapel, e isso estou falando em 98. Né? Tem um tempinho já que a gente tem uma relação com esse local. E aí a gente passou a conhecer alguns sítios arqueológicos, onde tinha pintura rupestre, através de um projeto que a gente tinha de investigação de cavernas, que a gente foi parceiro, Falar Ecoterra foi parceiro, né, nessa pesquisa de identificação dessas cavernas, junto com o IBAMA. E aí passamos a ter uma aproximação ao ponto da gente levar uma arqueóloga, que na época fazia uma pesquisa sobre pinturas rupestres, e aí a gente começou a dar atenção para as pinturas que a gente via e achava assim, né, algo que tinha uma relevância, tinha um mistério, e isso causava, né, um interesse em nós. E aí eu fui me aproximando com essa temática da Serra, fazendo parte da ONG, e a gente foi fazendo vivências, incursões, né, e atividades diversas ali nessa Serra do Lajeado, em trilhas, acampamentos, enfim, e fez com que a gente tivesse uma relação afetiva com esse local. Né? E a Ecoterra passou a fazer parte do Conselho da APA do Lajeado, e foi nessa inspiração, né, eu cheguei a conhecer uma pesquisa de um colega chamado Cid, que trabalha com cinema e a evolução do cinema e faz um paralelo com as pinturas rupestres, no sentido de que o registro da imagem, ela tem algo semelhante do registro da imagem rupestre. E foi nesse propósito, né, nesse paralelo, pegando essa inspiração desse amigo, eu passei também a fazer um paralelo com a questão da fotografia e as pinturas. O ato de registrar um momento, uma memória, ela também se assemelha com tecnologias diferentes na atualidade, como a fotografia. E aí esse projeto foi feito, apresentado no edital Aldir Blanc, que é um edital que foi disponível para todos os artistas do Brasil. Aqui no Tocantins a gente conseguiu acessar esse edital e conseguiu estar realizando esse projeto a partir daí, né? Vinculado a um MEI, né, que é um CNPJ chamado Arte e Meio Ambiente. E aí a gente passou a procurar as pesquisas, os materiais sobre pintura rupestre, sobre arqueologia. Aí eu lembrei da Ariana, fui pesquisando aqui, descobri que ela tinha uma tese de doutorado sobre o assunto. Então vocês da turma, né, de gestão e turismo, né, vão ter a oportunidade de ouvir de uma pessoa bastante competente no assunto informações sobre pintura rupestre. Né? E aí, antes da gente iniciar, né, eu gostaria de agradecer ao professor Mendes Gama Júnior, que é meu amigo, que foi inclusive colega da Ariane no núcleo de arqueologia que eles estiveram ali trabalhando, e gostaria de passar a fala para o Mendes, né, para ele fazer uma introduçãozinha aí, antes de falar um pouco de quem é a Ariana, que vai falar para a gente, né, sobre as pinturas rupestres na Serra do Lajeado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, a esse encontro de hoje, com esse intuito de estar compartilhando esse conhecimento regional de arqueologia do Tocantins, principalmente aqui próximo de Palmas. E saudando aí o Fernando, a Ariana, a Aurilene, que
estão promovendo, né, esse momento, e também toda a turma que está participando. É interessante que essa oportunidade ela surgiu, né, por meio de um convite do Fernando, dentro desse projeto que a Ecoterra tem desenvolvido. Então, veio de encontro aos conteúdos contextualizados do momento sobre pinturas rupestres, sobre turismo arqueológico e sobre arqueoturismo, que é sinônimo. Então, essa turma, Fernando, é a turma de gestão de turismo, né? Um dos objetos de estudo dessa turma é o turismo arqueológico, certo? Nós já trabalhamos o projeto do Cristo Redentor, com todo o contexto, né, que ele vai envolver, e possivelmente com a visitação, né, junto a esse patrimônio brasileiro e tocantinense, que são as pinturas rupestres e todo o contexto arqueológico do Tocantins. Então, vai ser, assim, uma oportunidade interessante para a turma estar verificando, né, essa realidade aqui da região e podendo colaborar de alguma forma. Inclusive, eu já orientei um aluno do curso de gestão de turismo com turismo arqueológico aqui da região, né, da Serra do Lajeado. Foi uma pesquisa mais teórica, né, tendo em vista que a pandemia ela afetou muito o final dessa monografia. Então, mas foi assim, foi substancial, está disponível no Instituto Federal, né, para consulta bibliográfica e também para fundamentar outros trabalhos futuros. Então é isso, Fernando. Eu quero agradecer a você, todo mundo, todos os alunos, e vamos interagir. Valeu, meu irmão. Então, professor Mendes, gratidão aí pela disponibilidade, valeu demais pela presença de vocês da turma. Aqui a gente tem a equipe, como o Mendes falou, a Aurilene, grato, a Aurilene está aí acompanhando a gente gravando. Aqui do meu lado a gente tem o Leôncio, que está fazendo um make-off, né, registrando aqui esse momento. Eu vou falar um pouquinho da Ariane, né, de quem é essa Ariane, de quem é essa pesquisadora, né, e depois eu gostaria da gente abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto, né, e mostrar que a gente tem uma turma, né, com rostos reais aparecendo aqui, para a gente, inclusive, ter uma evidência de que, de fato, né, a turma aqui do Gestão de Turismo participou do nosso momento. Então, depois que eu apresentar, vou pedir para que todos abram suas câmeras para a gente poder, né, tirar um print, uma foto aqui dos participantes, ok? Bom, a Ariana, deixa eu falar um pouquinho dela, né, que vai nos agraciar com a apresentação sobre pintura rupestre. Então, é um tema assim, bastante importante, é um patrimônio que a gente tem aqui na Serra do Lajeado, perto de Palmas. Né, a gente tem essa serra aí né, que ocupa vários municípios e que tem vários registros, né, arqueológicos, dos quais as pinturas rupestres é um deles. Né, e a gente está próximo desse patrimônio, e é importante a gente conhecer, porque a gente só vai conseguir preservar quando a gente conhece. Quando a gente não conhece, a gente acaba, inclusive sem conhecer, por não conhecer, prejudicando e afetando, né, toda uma região biogeográfica, inclusive as pinturas. A gente sabe que um dos problemas das pinturas rupestres não é a ação necessariamente direta das pessoas indo lá e depredando, mas, em geral, indireta pela ação antrópica das pessoas que estão ali interferindo naquela região, morando, habitando. Né? Em alguns aspectos tem, sim, questões diretas, como, por exemplo, o Cristo Redentor e o impacto que ele pode causar, né? Porque logo abaixo dele a gente tem um sítio arqueológico de pintura rupestre. Mas nada melhor do que a gente, do que uma pessoa que entende bastante do assunto que eu quero apresentar aqui para vocês. Bom, a Ariana é graduada em História pela Universidade Federal Tocantins em 2009, com mestrado em Arqueologia, Pré-História e Arte Rupestre pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, 2011, e doutora em Quaternário, Materiais e Culturas pela Universidade Trás-os-Montes de Alto Douro, 2015. Tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em arqueologia pré-histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: arte rupestre, Tocantins, arqueologia pré-histórica, arqueologia rupestre. Ok? Então,
gostaria de chamar aqui, nessa oportunidade, né, a doutora Ariana, para a gente começar essa prosa aqui. Bom, boa noite. Então, sou eu, Ariana. Eu trabalho com arqueologia do Tocantins há aproximadamente 17 anos. Então, trabalhei de tudo um pouco, desde pesquisas acadêmicas a empresariais, passei pela vida pública, fui arqueóloga do Ministério da Cultura, trabalhei no IFAM. Hoje estou afastada da arqueologia por opção pessoal e outras atividades que venho desenvolvendo. Mas, enfim, durante esse percurso todo, tive contato com diversos públicos da arqueologia, né? Desde empreendedores, turismólogos, museólogos. Então, a gente acaba agindo com diversas formações nesse percurso e nessa caminhada profissional dentro da arqueologia. Então, eu vou tratar aqui de forma ampla sobre todas essas dúvidas gerais que eu venho percebendo nessa jornada, né? Que é o que é arqueologia, se no Tocantins tem sítio arqueológico e para que isso serve. Essas 3 questões são as que eu mais respondo nesses 17 anos de trabalho. Então, o que é a arqueologia? O que faz um arqueólogo, né? A arqueologia estuda vestígios humanos do passado até o presente. Até o presente que eu digo porque nós temos a arqueologia industrial que trabalha ali em meados do século XX, grandes indústrias têxteis que hoje são sítios arqueológicos, né? Então, nós trabalhamos com vestígios humanos, quer dizer que nós não escavamos dinossauros, nós não trabalhamos com vestígios biológicos, não no sentido da paleontologia. Os vestígios biológicos são entendidos na arqueologia como vestígios que fazem parte do contexto arqueológico. Ou seja, nós vamos trabalhar aí com vestígios que foram transformados, manipulados ou fizeram parte do cotidiano daqueles povos que nós estamos estudando. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar basicamente com cultura material, e aí tem vários nomes para esses grupos, né? Eu prefiro chamar de grupos indígenas pré-históricos, porque os nossos grupos indígenas hoje advêm desses mesmos grupos que foram se transformando, modificando e se adaptando. Então, a gente não pode separar a cultura indígena do vestígio arqueológico, isso é até um desrespeito histórico, né? Porque é uma linha cronológica, não há uma interrupção, e o que é passado, passou e agora é outra coisa, né? São culturas que vão se desenvolvendo há longuíssimo tempo, né? Então, nós arqueólogos trabalhamos basicamente com cultura material, ou seja, todos aqueles artefatos produzidos pelos povos indígenas, essencialmente do passado. Contudo, há várias novas vertentes da arqueologia que trabalham com culturas materiais do presente para tentar fazer esse link com a pré-história e entender o seu desenvolvimento. Há hoje também outras áreas da arqueologia, como a arqueologia da paisagem, a arqueologia, bioarqueologia. Então, dentro do que eu defino como cultura material, está todo esse arcabouço, que também é intangível, né? E aí, a outra questão é se tem sítio no Tocantins. O que esses arqueólogos fazem por aqui, né? Como as pessoas relacionam a arqueologia apenas a Egito, Grécia, cultura romana, muitas pessoas não conseguem entender
potencial arqueológico que nós temos no Brasil, não é nem no Tocantins. E no Tocantins em especial, nós temos um arcabouço de centenas de sítios arqueológicos já cadastrados e descobertos, está tudo no CSNA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, está no site do IPHAN, todo mundo pode ter acesso a essas informações, é de uso público, existe lá, dentro desse portal, você entra, seleciona o estado e lá tem todos os pinguinhos com os sítios arqueológicos. Em especial, em Palmas, temos vestígio bem rupestres. Esses vestígios estão por todo lado, né? Não só na serra, também encontramos nos vales dos rios e do Rio Tocantins e seus afluentes. E a outra questão que eu levantei era o porquê que a gente trabalha com isso, estuda isso, né? Bom, se o Brasil entendesse o valor que existe no patrimônio cultural em valor monetário, a gente com certeza teria aí uma área de investimento muito grande e de lucro, porque o patrimônio cultural ele tem um valor econômico bem elevado e, se bem trabalhado sustentavelmente, você tem ele ali, né, já sobreviveu até hoje, com certeza, se bem explorado, você consegue, por longo período, explorar esses vestígios. O que nós temos visto, na verdade, exploração predatória, não sustentável, que, ao invés de gerar emprego e renda, e principalmente estudos e fomento à pesquisa, gera a degradação e a aniquilação dos sítios. E aí você não tem mais a capacidade de estudar aquele sítio, porque ele acaba, você perde também a possibilidade de explorá-lo economicamente por longo tempo. Então, aí a gente acaba perdendo duas possibilidades de trabalho, uma acadêmica e a outra de exploração turística. Dentro dessa perspectiva, eu vou falar um pouquinho sobre as características desses que a gente tem aqui e um pouco das datações, que é bem interessante. Então, aqui na região entre Palmas e Lajeado, que é uma região que a gente considerou como complexo do Lajeado, que está disposto, né, nas proximidades do Paredão, até o Vale do Rio Tocantins, entre as cidades de Palmas, Lajeado e Miracema, nós temos um complexo que já foi bastante estudado e tem sido a base com relação a datações e características arqueológicas para estudar outras áreas. Então, tendo em vista esses estudos que ocorreram desde a implantação da barragem, os estudos da Júlia Berra, do Lucas Bueno, entre outras pessoas que passaram por aqui desde a década de 90 e vem desenvolvendo essas escavações, a gente conseguiu estabelecer 3 períodos, basicamente, dessa ocupação humana. Então, a gente tem a ocupação antiga, que ocorre entre 12.000 e 9.000 anos, a intermediária, 2.000 anos, até a chegada aqui dos colonizadores. Nessas 3 faixas de ocupação que nós encontramos aqui via vestígios arqueológicos, ou seja, né, pedra lascada, cerâmica, pinturas, fogueiras, grandes aldeias. Então, nós conseguimos estabelecer essas datas mediante
datação radiocarbônica, então são datações bem precisas até, dentro da limitação, né, da datação. Então, o que nós temos no primeiro período mais antigo, em 12 mil anos, é uma tradição itaparica, uma tradição lítica, ou seja, uma tradição de pedra lascada, muito complexa, onde a gente tem as margens do rio Tocantins como as fontes das matérias-primas para a captura desses artefatos e a ocupação no espaço como um todo, ou seja, a gente vai encontrando esses vestígios arqueológicos em toda a proximidade. De 6 mil a 5 mil, a gente costuma encontrar uma tradição com menos complexidade no lascamento, o que a gente chama de indústria incipiente, ou seja, as pessoas tinham a necessidade imediata. Um corte, lascava uma pedra, usava e descartava. Não tínhamos artefatos formais como no primeiro período. E depois vem as tradições cerâmicas. A arte rupestre, eu acredito que é um pouco mais complexo, porque não podemos ter datações precisas dela como os outros vestígios. Então, o que eu costumo dizer é que a ocupação humana na região do Tocantins inicia por volta de 12 mil anos e vai até aí a chegada dos colonizadores. Aonde as pinturas estão nisso, a gente ainda não tem dado para estabelecer essas cronologias, porque há poucos estudos, né? Na verdade, apenas eu e a Júlia Berra fizemos essas análises até hoje, e isso demanda muito tempo, investimento, e principalmente um conjunto de sítios bem estudados para embasar essas datações cronológicas. Então, datação de arte rupestre em Tocantins ainda é um caso a se discutir. Tem uma cúpula no sítio do Abrigo do João que foi datada por volta de 7 mil anos, mas ainda temos que dar uma discutida aí, ver como que a gente vai encaixar isso na cronologia. Então, os sítios rupestres no Vale do Lajeado, dentro desse complexo de sítios, eles se comportam de maneira bem interessante. Eles estão, a maioria da arte rupestre pintada na serra, no alto do vale, no alto da serra, nas escarpas, né, nos paredões. Essas pinturas, majoritariamente ocre, porém, alguns sítios mais complexos, principalmente o sítio Vão Grande, a gente encontra pinturas vermelhas, amarelas, o próprio ocre, branco, preto, enfim, uma série de cores e morfologias distintas, né? E aí, essas são as pinturas. As gravuras, a gente encontra alguns paredões gravados, ou seja, em concomitância, pinturas e gravuras, ou seja, pintura é a adição de pigmento, e a gravura é a retirada de material daquele paredão, ou seja, uma raspagem, como se fosse uma gravura mesmo, ou seja, você retira parte da rocha para colocar o seu desenho, né? É como se fosse um esculpido. E aí a gente encontra esse tipo de vestígio, que são as gravuras, nas margens do rio. Contudo, os motivos são bem semelhantes. Então, o que a gente acredita é que essas pessoas estavam nessa paisagem, transitando e marcando essa paisagem, se relacionando com essa paisagem através da arte. E aí, a arte, ela é expressa de várias formas. E ali, as formas que a gente encontra hoje são as pinturas e as gravuras. Elas não podem ser estudadas e desassociadas, né?
elas se comunicam nesse vale. Que é muito interessante, porque em outros lugares do Brasil há uma ruptura e essas duas coisas não se comunicam, não há nenhuma relação morfológica nos traços, motivos, nos desenhos entre essas duas técnicas. Aqui não. Aqui essas duas técnicas elas se conversam e a gente entende que elas se complementam a esse casamento de técnicas. Dentro desse complexo, até o momento, foi cadastrado 28 sítios arqueológicos. Acredito que deve ter muito mais, né? Isso foi o que a gente conseguiu, num curto período de tempo, catalogar. E aí, nós temos hoje, são alguns sítios com datações, né? Como eu havia dito, sobre o sítio do Abrigo do João. Mas há outras datações também, como o Jiboia, que é uma datação do sítio de 1.300 anos, mais ou menos, e ele também possui pinturas rupestres. Porém, não tem essa relação tão próxima à datação com a arte rupestre, né? Como no Abrigo do João. Mas o que eu quero com isso é abrir uma discussão de que a gente está tratando aqui de uma continuidade, ou seja, a gente está tratando de um lugar que ele foi revisitado várias vezes, né? Há sobreposições de pintura, há sobreposições de culturas cerâmicas, há sobreposições de culturas de pedra lascada para cerâmica. Essa paisagem ela vem sendo construída culturalmente há 12 mil anos. Então, a gente não pode trabalhar com a perspectiva de que o Tocantins tem 30 e poucos anos. Tá? Isso é negar a história do povo que já estava aqui. E essa é uma estratégia, né? É uma estratégia de anulação do passado. Esse marketing do novo, do que o que vale, os atrativos naturais. Então, como forma de turismo, acho que é importante a gente dialogar para o futuro. Qual que é o futuro que a gente quer dar para o nosso passado? O que esse passado pode nos oferecer de futuro, né? Isso é uma frase que tem no Museu Dom Diogo de Souza, Museu de Arqueologia de Braga, em Portugal, que está lá escrito: venha ver o futuro que demos ao nosso passado. E essa é uma frase que eu carrego para a vida, porque eu acredito que a arqueologia só faz sentido se for para a gente construir um futuro a partir dela. Não faz sentido nenhum a gente estudar arqueologia para conhecer só o passado. Isso não é sustentável, né? A gente tem que construir futuro e formas desse futuro se perpetuar de alguma forma. Bom, eu acho que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente conversar. O que você acha, Fernando? O que ficou faltando? Eu imagino que de conteúdo tem muito, muito material e você tem aí uma enciclopédia enorme. Quando a Ariane fala da necessidade de entender o nosso passado, não só pelo passado, mas o que significa esse passado no presente, entender isso agora, por que entender, e perceber que esse presente vai virar um passado no futuro, e da importância de a gente dialogar sobre isso enquanto valor cultural e memória, acho que é um tema bastante interessante. Mas eu vou... Ariana, você consegue me escutar? Bom, só para lembrar, a Ariana mora em Itaquaruçu. Acho que voltou. E aí a internet lá oscila bastante, né? Talvez, Ariane, se você desligar o vídeo mesmo e colocar só o áudio, talvez fique mais fácil para poder sua internet funcionar daí.
Esperar mais um pouco aqui. Então, a gente está vendo aqui que tem alguns alunos participando, como a Andréia Carvalho, Sabrina, né? Quem mais? Quem mais? Juliana. Quem mais, professor Mendes? Quem está participando aqui dos alunos? Vamos ver aqui. Eu queria tirar uma foto aqui depois para a gente botar no nosso registro. Quem são os alunos? Fala aí para nós. Você que é o professor, conhece Ana todo mundo. Vitória, Daniela, Eduardo, Esther, Eva, Giovana, Juliana, Karina, Karine, Luana, Marcela, Maria Rosa, Maíse, Paulo Vitor, Pedro. Eu não estou escutando. Sabrina, né? Você está escutando, Ariana? Isso é uma relação dos alunos, né, que estão presentes. Mas, enfim, é interessante que a datação arqueológica no Tocantins, ela remete aí 12 mil anos atrás. Geologicamente e na paleontologia, até 12 mil anos atrás, ocorreu um fenômeno conhecido como Era do Gelo no Brasil. Né? A última glaciação ocorreu aí há 12, 13 mil anos atrás. Provavelmente, e essa Era do Gelo levou à extinção a megafauna, né? Os grandes mamíferos. Então, provavelmente, os seres pré-históricos que migraram para o Tocantins vieram após a última glaciação, né? A última Era do Gelo, conferindo com essa idade de 12 mil anos. Eu acho bem interessante, né, relacionar esse contexto para a gente poder entender os elementos. Com certeza. O que volta de 12 mil anos, na verdade, é uma transição, né? O clima ele começa a ficar mais úmido e área que a gente entende hoje como floresta. Então, esses povos estão andando, né, nesse... Eu acredito que o Tocantins tenha sido e é ainda uma rota de passagem bem interessante. Então, quem está indo ou voltando sempre vai ter que passar pelo Rio Tocantins para sair do Nordeste para a região Sudeste, no que a gente entende hoje como isso, né? E da região Norte para Centro-Oeste e Sudeste. Então, assim, o Rio Tocantins é uma área, é uma via migratória muito interessante, porque ela liga, né, o Planalto Central às áreas baixas, que aí vão dar origem a outros cenários paisagísticos, né? Então, por volta de 12 mil anos, está havendo essa transformação, está virando floresta, e as culturas pré-históricas estão se adaptando a essas novas roupagens do próprio ambiente, né? Então, a ruptura, ela não é imediata, ela é contínua, né? E ela acontece junto com o desenvolvimento ambiental. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria que a turma fizesse algumas perguntas, né, na sequência, para a gente enriquecer aí e poder suprir as dúvidas. Então, Ariana, essa turma, ela é do curso de Gestão de Turismo, e eu queria que você dissesse para eles qual o potencial desses vestígios arqueológicos no Tocantins. Alguma questão eu não tinha escutado. Você ouviu a pergunta? A pergunta é qual o potencial do Tocantins para o turismo arqueológico numa formatação adequada, conforme a legislação. A gente está tendo uma dificuldade aqui na internet, da Ariana, mas a pergunta do Mendes é bastante pertinente, Mendes. Até tinha feito uma pergunta muito parecida, até complementaria a sua pergunta, se ela conseguir entrar. Eu fiz uma sugestão para ela tentar responder apenas, né, pelo áudio, sem abrir o vídeo, porque talvez fique mais fácil. O Mendes fez uma pergunta sobre qual o futuro
desse material arqueológico, desse potencial arqueológico que a gente tem aqui no Tocantins. E eu vou só emendar a pergunta dele, complementar a pergunta dele, né? Qual é o futuro atual diante da situação que a gente está vendo do governo federal, do investimento nesse estudo, na memória desses registros, né, no salvaguarda desses registros, qual é o futuro atual diante da situação nacional que a gente vive e qual é o futuro desejável. E aí eu falo isso enquanto você, enquanto pesquisadora, o que você vê como futuro desejável e o que você vê como futuro atual diante da realidade que a gente está vivendo aqui no Tocantins? Bom, atualmente, nós não temos futuro para o passado. O que nós temos são reservas cheias de material arqueológico sem exploração popular, ou seja, sem uma vivência, um retorno desse material para as comunidades, sem uma educação patrimonial institucionalizada. Então, hoje nós temos todo um futuro encaixotado. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. O futuro desejável, na minha opinião, seria um forte investimento de estados e municípios para fortalecimento de núcleos regionais de arqueologia, de forma que esse material ele volte para os seus locais de origem e possa, então, dialogar com essas comunidades. E você escavar um sítio, retirar ele do lugar e guardar numa caixa não faz sentido algum, a não ser para quem está estudando aquilo quando estuda. Eu vejo muito mais sentido em, mesmo que com todo o complexo da legislação que envolva para si sua história. Você não vê investimento do Estado em museus, casas de cultura, promoção da cultura local. E aí existe a instituição federal que fica lutando para ter apoio local, porque a gestão do patrimônio arqueológico ela é compartilhada. Isso está na lei, isso está na Constituição. Salvo engano, os artigos 214 e 215 da Constituição tratam sobre o patrimônio arqueológico. E o patrimônio arqueológico ele deve ser gerido em conjunto, ou seja, existem as instituições federais que fazem seu papel, apesar de tudo, estão continuando, tentando fazer o seu papel, mesmo com a verba irrisória para o tamanho do trabalho que fazem, mas os estados e os municípios não compreendem que isso não é só pesquisa e fonte de conhecimento histórico. Isso é dinheiro, isso é desenvolvimento local, isso é trabalho, isso é chamamento de público, selecionamento de público. Por que eu falo que é uma seleção de público? Porque existe um público que ele quer consumir informação. Ele não tem público que não quer consumir paisagem. Então, nós estamos perdendo a chance de conseguir desenvolver uma cadeia do turismo que é bem interessante e a que é melhor paga no mercado do turismo, que é o turismo de informação. Interessante. O único futuro que eu consigo ver para o nosso passado, em se tratando de Tocantins, é o fortalecimento das instituições de pesquisa e de difusão do patrimônio. Hoje nós temos uma secretaria estadual que não tem força para o tamanho que é o Tocantins e para o volume de patrimônio cultural que esse estado tem. Nós temos municípios
que não tem condição nenhuma de receber esses patrimônios de volta e nem trabalhá-los. Então, o que nós temos é um vazio institucional e um gigantesco potencial. Eu acho que o que falta mesmo é essa instrumentalização para o desenvolvimento, não só do patrimônio arqueológico, mas do patrimônio cultural como um todo. Ok, Ariane. Mendes, eu Aconteceu tenho uma essa pergunta semana aqui. Como está travando? um fato interessante sobre a fábrica da Heineken, né? Que está querendo ser construída sobre o sítio arqueológico onde foi descoberto a Luzia, o nosso crânio mais antigo no Brasil e tal. E o André Pru, arqueólogo que esteve, né, nessa campanha, que uma coisa bem interessante, que o estranho não é tentarem fazer uma fábrica naquele lugar. O estranho é o Brasil nunca ter explorado. O arqueólogo que esteve nas escavações, o André Pruz, um francês, disse uma frase interessante, que ele disse que o estranho não é a fábrica querer se instalar naquele ambiente. O estranho é o Brasil nunca ter explorado economicamente aquele ambiente como patrimônio cultural brasileiro, como sítio arqueológico, que com certeza durante um ano daria muito mais lucro do que uma fábrica. Ok. Ariane, nós marcamos para ter uma prosa de mais ou menos 1 hora e 20. A gente tem mais 20 minutos de conversa aqui. E aí eu gostaria de saber, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de saber, professor Mendes, se os alunos têm alguma pergunta para fazer, né, para a Ariana. Esse é o momento, e para a gente interagir um pouco mais. Deixa eu fazer uma pergunta que eu havia feito, mas ficou sem foco. Qual o potencial do Tocantins para essa formatação de um turismo arqueológico com substância? Assim, qual a sua perspectiva? É viável? Com apoio, né, institucional, com certeza? Você entendeu? Bom, o Tocantins tem de norte a sul, inclusive dentro do Jalapão. A gente está tratando aí de perto de 1.000 sítios cadastrados. Então, a gente tem sítio de... Então, qual seria o potencial do Tocantins? Não é a pergunta? Sim. Isso. Eu acredito que a formatação mais cabível para essa exploração, eu venho falando isso há muitos anos, inclusive com o Arthur Sá, que é o responsável pelos geoparques da Unesco. Nós temos aqui um potencial enorme para ser patrimônio da humanidade. Enquanto geoparque, nós temos todas as características de um geoparque patrimonial. Característica muito especial dos geoparques, que é a presença da cultura humana vive dentro do parque. Então, a minha proposta sempre foi tornar o Parque Estadual do Lajeado um geoparque, porque isso não atravanca o desenvolvimento tão sonhado, né, unidade capitalista, porque não é proibido o extrativismo, a agricultura, mas você faz vários pontos de visão
e de apreciar essa paisagem. Nessa perspectiva de geoparque, eu acredito que o Tocantins tem potencial para fazer diversos geoparques, na verdade. Se a gente pega a região sudeste, você tem características geomorfológicas, geológicas super interessantes e sítios arqueológicos lá. Se a gente pega a Serra do Lajeado, a gente tem as mesmas características, você tem duas características geomorfológicas que são maravilhosas de apreciar em conjunto, que é a depressão do Tocantins e as escarpas da Serra. Ali conversando, é a coisa mais linda do mundo, e você tem centenas de sítios arqueológicos ali dentro, que podem ser visitados a céu aberto, sem muita estrutura. O que eu digo, estruturas físicas. Mais ao norte, a gente tem a região de Filadélfia e Babaçulândia, que traz outra característica do Vale do Tocantins, com dezenas de sítios arqueológicos, inclusive com material arqueológico lascado em cima das pedras fossilizadas. Você tem ali o material. Em um único objeto, você tem a paleontologia, a paleobotânica, tem a arqueologia junto. Então, sem contar o Jalapão, que é por si só um geoparque maravilhoso, né? Ali você vê o relevo acontecendo a cada minuto que você anda. As dunas não é nada mais do que um desenvolvimento diário do próprio relevo. Então, com sítios arqueológicos ali dentro. Então, se o Tocantins fizesse uma boa ação com bons pesquisadores e estruturasse pelo menos um geoparque para correr atrás e ser reconhecido como patrimônio da humanidade, olha, o turismo internacional ia bombar. Ia bombar de uma forma muito mais interessante e menos predatória na realidade. Ariane, a gente tem uma pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar contigo. As queimadas são... Vou responder uma pergunta aqui. As queimadas são um grande problema das pinturas rupestres hoje. É a das queimadas? As queimadas são um problema estrutural, basicamente, né? Porque não é um problema para as pinturas, ela é um problema social até. Para além de todo o desastre ambiental, né? Porém, eu acho que o mais danoso hoje, mais que a própria queimada, é o turismo ilegal. Porque é um turismo ignorante, né? Então, assim, quando a gente não tem controle de fluxo, de entrada e saída, quando a gente tem o pessoal que, igual aconteceu no Lipão, abre uma trilha em cima do sítio arqueológico, quando a gente tem as pessoas quebrando, vandalizando, eu acho que o maior risco para o patrimônio arqueológico é o ser humano. Somos nós, ignorantes, e por uma selfie a gente pendura num paredão e não se preocupa que está arranhando as pinturas que estão ali há milhares de anos. Então, eu acho, na minha opinião, o maior dano às pinturas hoje é o egoísmo mesmo humano. Destrói mais que as queimadas. Porque a queimada você faz um acero e resolve momentaneamente. Ariana, tem uma pergunta aqui. Para quem está ouvindo a gente, né, qual é a importância, por que é necessário, né, estudar, entender
né, e procurar, né, dar valor para esse patrimônio que a gente tem. Por quê? Qual a contribuição disso para a gente na atualidade, né, e por que a gente fazer o estudo, por que se preocupar com esse patrimônio? Olha, se nós estamos aqui hoje falando por um sistema totalmente complexo e tecnológico, foi porque há 12 mil anos atrás, uma pessoa lascou uma pedra sobre a outra e percebeu que ali existia uma tecnologia lítica. A tecnologia, ela desenvolveu e tornou o que somos hoje, né? Mas a gente olhar para o passado e entender que nós somos parte disso. Nós só estamos aqui hoje por conta desse desenvolvimento tecnológico que aconteceu há milhares de anos atrás. Isso é uma construção. O celular ele não fica pronto em um ano de pesquisa. Então, estas construções históricas da tecnologia advêm da história. Se a gente domesticou o fogo, foi o primeiro ato tecnológico da soberania humana. É nesse nível que a gente tem que olhar para o material arqueológico. É num nível de atitude, por ter nos trago até aqui, por ter nos dado a oportunidade de ter uma vida mais confortável. Foram esses desenvolvimentos culturais que tornaram aldeias em cidades, que tornaram aldeias em vilas, vilas em cidades em estados, estados, né? Então, assim, toda essa estrutura complexa que é a sociedade hoje, ela advém desse passado. E se a gente quer entender as falhas do presente, eu acho que o principal interesse na arqueologia é o interesse da sensibilização do olhar. Principalmente sensibilizar o olhar. Ariana, tenho mais uma pergunta aqui para você, né? A gente tem aí, como você falou, né, um potencial de materiais produzidos nesse período, que até um outro arqueólogo chamado Otávio Salles Barbosa chama de paleoíndio, que estão manifestados nas fogueiras que foram feitas, nas pedras lascadas que foram lascadas e que estão aí como registro, nas pinturas rupestres. Mas falando um pouquinho das pinturas rupestres, essas pinturas, esses traços, esses desenhos, elas têm uma relação, elas contam, né, o que elas trazem de elementos e de informações para a gente, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu não sei se você está me escutando, por isso eu até escrevi a pergunta. Estou, acabei de ler a pergunta. Então, as pinturas, dentro da arqueologia existem duas alas, né? Uma que chama as pinturas e gravuras de registros arqueológicos, registros rupestres, e a outra ala que chama arte rupestre. Eu sou da ala que chama arte rupestre, porque eu acredito no poder sensível das pinturas. Não é apenas um ato de registrar uma caça. Eu acredito que a arte rupestre ela é uma comunicação visual, né? Ela é uma arte.
E como arte, eu sou da ala que estuda como arqueologia rupestre. Então, através dessas pinturas, a gente consegue entender um mundo complexo da tecnologia usada por trás disso tudo. Existe uma técnica para fazer o pigmento, existe uma técnica complexa para fazer a diluição dessa pintura, existem técnicas complexas para elaboração de conjuntos e painéis, ou seja, para constituir um painel. Existem técnicas complexas para picoteagem e raspagem de rocha para a formação dos desenhos. E aí você tem os artefatos que poderiam ser utilizados para isso, né? Que são os materiais líticos, as cerâmicas, enfim, toda uma cadeia produtiva por trás dessa arte. E é por isso que eu não consigo entender apenas como registro. Eu acho que é desvalorizar e é um pensamento colonial sobre os povos indígenas do passado, né, sobre essas culturas passadas. A dualidade tem uma função também. Oi? Além desses elementos interessantes, né, que você ressaltou, provavelmente eles marcavam território, marcavam o tempo, né, as estações do ano, ciclos, Cortou, eu não que é ouvi. interessante, né, nesse contexto. Além do contexto das pinturas rupestres, de comunicação, né, que você ressaltou, é interessante os elementos da paisagem, né, e do tempo, do espaço-tempo. Provavelmente eles marcavam território e também registravam o tempo, os ciclos, as estações. Estamos caminhando aqui já para mais algumas perguntas, a gente vai estar logo fazendo o encerramento. E vamos encerrar com a pergunta do Mendes. Como a Ariana está em Itaquaruçu e a internet dela, né, a internet de Itaquaruçu oscila bastante, então a gente está tendo essa interferênciazinha aí, mas a gente está conseguindo aqui, né, responder as perguntas e conversar, mesmo com esse desafio. Fiz a pergunta aí, Ariana. Você consegue visualizar essas questões? Ah, demais! Demais, demais. Muito interessante, mesmo. A pergunta, então, é sobre marcações de território. No meu estudo de doutorado, o título é assim: Paisagens e técnicas distintas multiplicantes. A dispersão da espécie no Rio Tocantins. O que a gente conseguiu entender analisando toda a paisagem, né? Desde as escarpas da serra até do Rio Tocantins. Essa arte rupestre, principalmente as que estão nas margens do Rio Tocantins, estão em zonas de passagem. Por exemplo, o complexo de rochas existentes no Rio Lajeado está exatamente no único ponto transponível nas cheias. Isso depois da barragem, né? Então, assim, não está tão afetado como estaria. Outra coisa, a gente observa alguns sítios que foram feitos para serem vistos e outros não. Há pinturas que são feitas de forma que a longa distância você as enxerga. E tem outros sítios que você está na frente do sítio e você não enxerga nada. Então, o Ashmore também fala de sítios públicos e privados nessa perspectiva, né? O que é feito para ser visto
todos e outros não. Não há, sim, pontos de passagem visível e claro, principalmente nos rios que dão afluentes do Tocantins, né? E sítios para serem vistos e apreciados, e sítios para serem descobertos, literalmente. Ótimo. Respondi a pergunta? Sim, ótimo. Estamos chegando aqui no final da nossa live, e aí eu gostaria de agradecer a presença da Ariana, né, com as explicações que foram feitas sobre a importância, né, desse material arqueológico, né, a necessidade da gente, né, dar valor para isso e investir em estudo e em estrutura que possa, né, transformar isso de fato numa memória protegida. Né? Quero agradecer ao Mendes, ao professor Mendes, que prontamente dispôs em estar participando com a gente, que realiza trabalho, que estudou também, né, paleontologia e que foi, inclusive, parceiro da Ariana. Agradecer a Aurilene pela contribuição aqui com a gente, agradecer o Leôncio, que está aqui do nosso lado fazendo o registro, dando apoio, e agradecer os alunos que tiveram, né, com a gente participando e tendo a oportunidade de ouvir. Gente, ó, essa é uma oportunidade única de entender um pouquinho mais desse patrimônio que a gente tem do nosso lado e que a gente não conhece, que a gente desconhece, que a sociedade tocantinense, que a sociedade brasileira desconhece, porque está aqui, a gente precisa conhecer, a gente precisa dar valor, porque, né, se a gente não dá valor a esse passado, daqui a pouco o nosso presente também no futuro não vai ter valor. Então a gente começa, né, valorizando as raízes mais profundas, e quando a gente valoriza nossas raízes mais profundas, a gente consegue resistir às tempestades, aos desafios que vão surgindo e que surgem naturalmente. Então, gostaria de agradecer e passar para a Ariane, para poder fazer, Ariana, fazer a fala de conclusão, a fala de fechamento dessa live. Eu acho que a principal função da arqueologia é trazer raiz, principalmente para um estado que se diz tão longe, né, destas tradições pretéritas aí. E uma árvore sem raiz, ela não tem sustentação, né? Assim é uma sociedade. Uma sociedade sem raízes profundas na sua memória, ela se torna fácil de ser destruída e manipulada. Então, concluo com essa reflexão sobre como nos tornarmos mais firmes e resistentes enquanto seres sociais. Ótimo. Ok, agradeço. Mendes, você acha que a gente consegue abrir as câmeras aí, tirar um print aqui da nossa turma que participou com a gente, dessa palestra tão especialíssima aí, com tanta informação, com tanto valor, né, para nós? Essa noite tão inspiradora. Então, pessoal, vamos abrir as câmeras para fazer uma foto de registro? Como que estão aí a disponibilidade? Olha, o pessoal tá empenhado. Muito bom, muito bom. Ok, vou fazer um print aqui. Tá todo mundo aí com seus rostinhos aparecendo para a gente fazer um print. Paulo Vitor, Aurilene, cadê vocês? Ok, tem algumas pessoas que estão se bacana. Ok, vamos lá? 1, 2, 3. Print. Ótimo. Ok, turma, agradeço a presença de vocês. Professor Mendes, agradeço a sua presença aí, valeu demais, meu irmão. Ariana, valeu pela sua fala, gratidão aí. Acho que vamos ter outros momentos que, quando você tiver condição, a gente vai estar proseando mais sobre esse assunto tão importante e necessário. Aurilene, tchau, tchau. Turma, valeu. A gente está aqui em contato. Todo esse material vai ficar disponível no canal do YouTube da Ecoterra. A gente vai botar parte dessa fala da Ariane
lá no Instagram da Ecoterra. Então, é Ecoterra na Defesa da Vida no canal do YouTube e Ecoterra na Defesa da Vida no Instagram, né? E aí vocês vão poder ver um pedacinho das falas e um pouquinho de outras informações e outros projetos que a gente está realizando. Abraço para todos e linda noite para nós. Tchau, tchau. Valeu.